Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como proceder com o exercício avaliativo. Cada um de vocês, no arquivo sorteio, vão ter os parâmetros A, B, C, dados pelo número de matrícula. E vai ter um arquivo também do GeoGebra para vocês usarem para confirmarem as contas que vocês vão fazer nos itens, né? E dar um norte no caso da solução. Então, para os parâmetros A, B, C, vocês vão ter essa superfície sorteada. Então, o primeiro exercício pede para vocês usarem um arquivo, que eu vou deixar anexado junto com o exercício, e esboçar o gráfico dessa superfície. Então, o arquivo vai ser esse aqui. Vocês vão vir aqui, ó, e colocar os valores de A, B e C que foram sorteados para vocês. No caso do exercício que eu vou fazer, eu estou utilizando o A igual a raiz de 2, B igual a raiz de 3 e C igual a 1. Na hora que eu coloco, ele vai me dar esse aqui. Eu vou desmarcar as outras opções, porque no primeiro momento eu quero só a superfície. Não tá bom, tá vendo? A superfície não tá completa. Então eu vou usar a rolagem do mouse para diminuir ou para aumentar. Ó, tá saindo muito fora. Então eu vou começar a mexer na minha superfície. Eu vou pedir essa opção, mover janela de visualização. Ó, que aí ele começa lá, ó. Bom, já deu minha interseção, já tá boa. Posso até colocar a curva, ó, para ver que ela vai aparecer. Vou diminuir um pouquinho, beleza. Volto para a setinha, então esse é o desenho que eu preciso na primeira questão, sem a curva. Só as duas superfícies, tá bom? Se quiser deixar a curva interseção só para mostrar, não tem problema. Dá um print na tela e vai lá no Word, onde vocês estiverem fazendo, ó, e deixa ela lá. Eu preciso dessa figura na questão 1, e somente dela, tá bom? Vamos ver lá o próximo exercício. Parametrize a curva interseção exibindo seus cálculos. Então, nesse item, vocês têm que calcular para mim quem é essa curva interseção. Notem que ela já está aqui, já vai estar prontinha para vocês. Só que eu quero o cálculo dela, então tá aqui para vocês saberem o que vai ter que aparecer, né? Como que a gente faz, então? Nós temos que fazer a curva interseção. Não vai ser, eu preferi fazer aqui para vocês verem, e vocês podem repetir aí com um de vocês. Já coloquei o meu parâmetro ABC, então eu quero fazer a interseção dessas duas curvas. Então eu posso igualar uma a outra, né? Então eu teria 2x2 mais y2 igual a 2 menos 2y. Então nós teríamos 2x2 mais y2 mais 2y igual a 2. Então, aqui nós teríamos 2x2, aqui eu vou completar quadrado. Eu pego a raiz desse termo, que é y, e a metade do que está aqui, que é 1, e elevo ao quadrado. Quando a gente faz isso, esse termo todo virou y2 mais 2y mais 1. E antes eu tinha só y2 mais 2y. Então, quando eu passo daqui para cá, é como se eu acrescentasse o mais 1 desse lado da equação. Do outro lado eu já tinha o 2. Eu vou colocar mais 1 para compensar esse mais 1 que eu pus aqui, ó. Então, quem que ficou a minha interseção? 2x2 mais y mais 1 ao quadrado igual a 3. Eu vou ter que parametrizar isso. Se isso aqui fosse uma circunferência do tipo x2 mais y2 igual a 3, notem, não é, mas só para a gente ter um parâmetro. Qual que seria a parametrização? Seria x igual a raiz de 3 cosseno de t, y igual a raiz de 3 seno de t. Porque se eu fizer esse ao quadrado, 3 cosseno ao quadrado, mais o de baixo ao quadrado, 3 seno ao quadrado, se eu somar eu acho 3. Só que no lugar do x ao quadrado, eu tenho um 2x. Então, em vez de chamar x de raiz de 3 cosseno t, para compensar esse 2, na minha parametrização, o meu x vai ser raiz de 3 cosseno de t dividido, eu vou dividir por raiz de 2. Porque na hora que eu elevar ele ao quadrado, esse 2 aqui, ó, vai cancelar, esse raiz de 2 ao quadrado, que vai ser 2, vai cancelar com esse 2 aqui também. Então, qual que é o procedimento? Eu vou permanecer com raiz de 3 cosseno t, e aqui eu vou dividir pela raiz do termo que tiver aqui antes do x2. E o y? Então, para compensar esse 2 multiplicando, eu divido por raiz de 2. O mais 1, aqui no lugar de y ao quadrado, eu tenho um y mais 1 ao quadrado.
Então, é como se fosse y mais 1 igual a raiz de 3 seno de t. Então, eu posso tomar y como sendo raiz de 3 seno de t menos 1. E aí, eu já tenho o y prontinho para mim. Raiz de 3 seno de t menos 1. Vamos ver se dá certo? Vamos ver se realmente, se eu pegar x igual a isso, y igual a isso e voltar nessa equação, será que eu consigo o resultado igual a 3? Vamos lá ver se está ok. Então, seria 2 que multiplica x ao quadrado. Quem é x? Quem é x? É todo esse valor aqui, ó, que é raiz de 3 cosseno t sobre raiz de 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado. Quem é y? É raiz de 3 seno de t menos 1, só que aqui manda eu pôr mais 1 ao quadrado. Vai ficar o que então? 2 que multiplica. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Cosseno ao quadrado de t. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. Mais, aqui o mais 1 cancela com menos 1. Sobra raiz de 3 seno ao quadrado, que é 3 seno ao quadrado de t. Então, aqui eu cancelo 2 com 2, vai ficar 3 cosseno ao quadrado mais 3 seno ao quadrado, eu posso pôr 3 que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, ou seja, fica igual a 3. Então, beleza. Realmente, aqui, ó, nós temos as equações de x e y que parametrizam a interseção. Tá faltando só o z. Mas aí eu posso usar qualquer uma dessas duas z aqui, né? Essa aqui tá mais bonitinha da gente calcular. Ou seja, quem vai ser a parametrização da minha curva? X igual a, aqui eu vou colocar raiz de 3, cosseno de t sobre raiz de 2. Vamos ver lá no GeoGebra? Olha lá o x. Raiz de 3, que é 1,73, cosseno de t, dividido por raiz de 2, igualzinho. Y igual a raiz de 3 seno de t, raiz de 3 seno de t menos 1, exatamente o que está lá no GeoGebra, ó, raiz de 3 seno de t menos 1. E quem que vai ser z? Z vai ser 2 menos 2 vezes y. Quem é y? É isso tudo aqui, né? Raiz de 3 seno de t menos 1. Só se quiser expandir aqui vai ficar 2 menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3 seno de t. Vamos ver lá no GeoGebra que ele deixou explícito para mim. Aqui é raiz de 3 ao quadrado, que é 3 mais 1, 4. 4, do jeitinho que tá lá. Menos 2 vezes raiz de 3 seno de t. Menos 2 vezes raiz de 3 seno de t. Então, essa é a parametrização. Essa conta que deve ser feita no exercício 2, que pede a parametrização. A número 3 pede para calcular os pontos da curva relativa a t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha curva que eu acabei de parametrizar, né? X igual a raiz de 3 cosseno t raiz de 2, y aqui, z igual aqui, e vou colocar no valor de t igual a 0, aí eu vou achar a curva no t igual a 0, e depois eu vou colocar t igual a π sobre 2 e ver quanto que vai dar. Se quiser comparar com o GeoGebra, é só vir aqui, ó, e pegar o t. Aqui, ó, já coloquei t igual a π sobre 2. É o valor de d que vai aparecer aqui, ó. Tá bom? E aí eu queria que vocês colocassem sempre aproximado para eu poder comparar, tá bom? E t0 igual a 0, vocês vêm cá e põem t0 igual a 0, vocês vão fazer a conta, o GeoGebra vai só, vocês vão só verificar se é isso mesmo. Então, esse é a conta que vocês vão fazer nesse item 3, que é calcular os pontos em t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Na 4, vocês vão calcular vetor tangente, vetor normal e vetor binormal, tanto no 0 quanto no π sobre 2. Essa conta a gente já fez em 2 vídeos anteriores, então é só repetir. Aqui vocês têm que fazer a conta. Quando vocês fizerem para o t igual a 0, vocês vão anexar as figuras e os comandos do GeoGebra para confirmar o cálculo. Então, vocês vão lá, vão fazer toda a conta de tangente, normal e binormal para t igual a 0. Vão vir aqui no GeoGebra, colocar t igual a 0, já está ali. Vão tirar a superfície em questão e vão colocar os vetores aqui.
vão tentar aproximar para mim o máximo possível, deixar a figura assim, né, mais visível possível, pelo menos nesses pontos aí. Aqui a tela tá um pouco restrita. Dá um print na tela e cola para mim logo depois das contas que vocês fizeram, tá bom? Aí eu vou comparar. Quando vocês fizerem as contas, tem que dar esse resultado. Essa aqui que vai ser a comparação. É como se já fosse a correção do exercício para mim. Logicamente, tem que fazer sentido as contas que vocês estão fazendo, né? Então, vocês vão fazer a conta de normal, binormal e tangente e deixar logo em seguida essa figura. Eu preciso que esteja tanto a figura quanto os comandos. Então, eu até deixei aqui no Word para vocês verem, ó. Dei um print na tela para t igual a 0. Tá aqui, vetor binormal, normal e tangente, tá aqui a conta do vetor. Depois, para t igual a π sobre 2... Eu aqui, né, modifiquei um pouco a figura, vocês podem ficar à vontade, só precisa estar visível para mim, mas está aqui também para o π sobre 2 a conta do tangente, do normal e do binormal, né? Seria a mesma coisa de eu vir cá e no lugar de t igual a 0, eu colocar t igual a π sobre 2 e aqui dá para aumentar mais um pouquinho, eu posso vir aqui e subir isso aqui um tiquinho, ou não, né? Mas aí vocês veem o que vocês acham mais fácil. Se quiser subir só aquele eixo de lá, ó, aí vai mexendo. E vocês que sabem o jeito que ficar mais prático de vocês mostrarem pra mim, ok? Aí, então, eu preciso tanto dos comandos quanto das figuras, que seria, então, o item 4, para vocês resolverem do exercício avaliativo.